Bom, pessoal, no nosso último vídeo aqui que fala sobre as medidas de dispersão, vamos trabalhar com a ideia de dados contínuos. Lembrando que quando a gente fala em dados contínuos, a gente está trabalhando a ideia de intervalo. Então, a gente coletou um monte de informação, no nosso caso 20 informações, e a gente, por ter valores muito diferentes, por exemplo, a gente trabalhou o intervalo de 0 a 20, de 20 a 40. Então, essa é a ideia de dados contínuos, quando a gente fecha ele em intervalos. Eu preciso começar calculando a média, lembrando que no caso de dados contínuos, a gente tem que fazer o somatório do XM. Quem é o XM? O XM temos que fazer o somatório do XM. Quem é o XM? O XM é o ponto médio da classe, vezes o FI, dividido pelo somatório do N aqui, que no nosso caso é 20. Então, sempre no caso, quando eu trabalho com intervalo, a gente precisa do ponto médio. Então, vamos preencher a tabela aqui, vamos calcular os valores. No caso, se vai de 0 a 20, quem está no meio de 0 a 20? Quem está no meio de 0 a 20 é o 10. Quem está no meio de 20 até 40? O 30. Do 40 até o 60, o 50. Do 60 até o 80, o 70. Ou seja, nós vamos trabalhar com esses números aqui de parâmetro. Daí ele pede para fazer o x médio, que é o ponto médio, vezes o FI, esse vezes esse. Então, 4 vezes 10, 40. 8 vezes 30, 240. 5 vezes 50, 250. 3 vezes 70, 210. Somando tudo isso daqui, a gente chega no valor de 740. Se eu quero calcular a média, lembrando que a média vai ser o somatório do ponto do XM vezes FI, dividido pelo total de informações, no nosso caso, 20. Ou seja, vamos chegar numa média de 37. Esse é o valor da nossa média. E ela é necessária para a gente continuar preenchendo. Mais uma vez, o que muda aqui dos dados contínuos para os outros é que aqui, em vez de trabalhar com XI, eu vou trabalhar com o ponto médio. Então, isso daqui, ó, vou até riscar aqui, isso daqui ele para de funcionar para a gente. A gente vai trabalhar com essa informação aqui, ó, com o ponto médio. Então, daí ele fala para fazer o ponto médio, que é 10, menos a média. 10 menos 37, nós vamos ter menos 27. Menos 27 elevado ao quadrado, 729. 729 vezes o FI, que no nosso caso é 4, 2.916. Tá lá. Primeira linha. Na segunda linha, vamos para o ponto médio, que é 30. Então, 30 menos 37, que vai ser o menos 7. Menos 7 ao quadrado, 49. 49 vezes 8, 392. Tá lá. Depois, o ponto médio, 50, menos a média, que é 37, nós vamos ter 13. 13 elevado ao quadrado, 169. 169 vezes 5, porque eu tenho 5 valores, 845. E por fim, aqui a nossa última linha, 70 menos 37, 33. 33 ao quadrado, 1.089, vezes 3, que é o FI, 3.267. Se eu somar toda essa coluna, que é o valor que interessa para a gente, 7.420. Esse valor é o que a gente vai utilizar para calcular a variância. Então, é só vir aqui, pegar o 7.420, ó, que ele fala que é a somatória disso, dividido pelo n-1. Se no nosso caso é 20, eu vou dividir por 19. Fazendo esse cálculo aqui, 390,5, aproximadamente aqui. Tá lá, 390,5. Eu quero o desvio padrão, então o desvio padrão vai ser a raiz quadrada desse valor. Raiz quadrada de 390,5. Calculando essa raiz quadrada, como a gente está trabalhando com valores aproximados, tá? Estou trabalhando com uma casa, eu vou ter o valor de 19,8. E por fim, para encerrar, o nosso coeficiente de variação, que vai ser o desvio padrão dividido pela média, que no nosso caso é 37, a gente chega nesse coeficiente de variação de 0,534, ou seja, 53,4%. Tá lá. Esse é o valor que a gente tem do nosso desvio padrão. E lembrando que quanto maior
mais dispersos estão os dados. Quanto menor, mais próximos esses dados estão da média. Então é isso, pessoal, que eu tinha que falar a respeito de medidas de dispersão. Um abraço a todos aí, até mais.